Veja agora no EcoSenado um projeto de cidadania que está revitalizando o Lago Paranoá, em Brasília. Conheça o Ocupe o Lago. Estamos no meio de uma mudança cultural de uso do lago. Mobilizar as pessoas para defender o Lago Paranoá. Um desastre ambiental assusta o interior do país. A invasão do javali europeu. De acordo com estudos da Universidade Estadual de São Paulo, a população do animal aumentou 11 vezes no Brasil desde 2007. E uma entrevista com o senador Randolph Rodrigues. 39,6% dos municípios do país é que tem adequada destinação aos seus resíduos sólidos. O EcoSenado está começando. O senador Randolph Rodrigues é integrante da Comissão de Desenvolvimento Regional. Ele acompanhou, no ano passado, a Política Nacional de Saneamento Básico. Em Macapá, capital do seu estado, o Amapá, menos de 40% da população tem acesso à água tratada. Além de saneamento, conversamos com o senador sobre o fim do prazo para o cadastro ambiental rural e o combate ao mosquito Aedes aegypti. Senador Randolph, o senhor apresentou no início desse ano um relatório de acompanhamento da Política Nacional de Saneamento Básico na Comissão de Desenvolvimento Regional. O senhor concluiu pela necessidade de revisão do prazo previsto para a universalização dos serviços, que é 2033. Vamos rever o debate que aconteceu naquele dia na comissão. Uma coisa é o plano, outra coisa é o projeto, outra coisa é a retórica e a outra coisa é a triste realidade que nós estamos vivendo no Brasil com relação à questão do saneamento básico. 90% dos nossos irmãos nortistas não têm saneamento básico. 70% dos nossos irmãos do Nordeste não têm saneamento básico. Em consequência, apenas 17% do Sudeste não tem saneamento básico. A conclusão do senador Randolph Rodrigues, relator da matéria, é de que as metas terão que ser revistas. Eu considero que é decisivo no país nós tratarmos o saneamento básico como um direito tão essencial como é a educação e a saúde e rever a correta aplicação do Plano Nacional de Saneamento. Senador, isso já está virando um cacoete, não é? A gente estabelece prazos, seja no Congresso, seja no governo federal, e a gente não cumpre os prazos. Por que isso acontece? Porque o que nós diagnosticamos foi uma completa inadequação com os prazos estabelecidos no PlanSab e com a realidade prática. Ocorre que o PlanSab é de 2010 e 2011. O que nós primeiro percebemos? Saneamento básico é um conjunto que consiste em destinação dos resíduos sólidos, destinação das águas pluviais, drenagem das águas pluviais, sanitário. Pois bem, principalmente os resíduos sólidos, tem uma legislação específica, também de 2010. O conjunto do PlanSab não foi adequado nem ao plano plurianual, nem à lei orçamentária anual. Resultado, o quadro que nós temos hoje, só em relação aos resíduos sólidos, se previa que no ano passado, todas as prefeituras do país deveriam ter contemplado a destinação correta do seu lixo. Os números que nós avaliamos dão conta que um pouco menos de 40%, para ser exato, 39,6% dos municípios do país é que tem adequada destinação aos seus resíduos sólidos. O PlanSab, embora seja instituído por uma lei, não tem a força na execução dos prazos. Se nós tivéssemos dispositivos com força de lei, o Estado brasileiro iria ter que, de alguma forma, encontrar os recursos necessários para essa destinação. É em decorrência disso, César, que eu apresentei a proposta de emenda constitucional 02 de 2016, que se propõe a estabelecer o saneamento básico como um direito social fundamental na Constituição brasileira. Nós temos um prazo que também está para vencer no mês que vem, que é o prazo estabelecido pelo Código Florestal para que todos os imóveis rurais estejam inscritos no Cadastro Ambiental Rural. Quer dizer, tudo leva a crer, embora diversos, principalmente na região norte, você tem mais de 80% da área já cadastrada, mas em outras regiões, como o sul, esse trabalho está mais lento. Quer dizer, tudo leva a crer que esse prazo também não vai ser cumprido, não é, senador?
Eu tenho certeza que não será. Como não foi cumprido o prazo da Política Nacional de Resíduos Sólidos de Destinação, que era 2014, como a este passo de tartaruga que está indo o PlanSab, não será cumprido o prazo da universalização do saneamento básico em 2033. O Estado brasileiro tem que revisar o seu planejamento, né? Tem que revisar e tem que adequar as suas metas. Eu não vejo que o problema está no PlanSab. O problema não está no ideal, no dever ser. O problema está na insuficiência do que tem sido feito para o dever ser. Senador, que papel o Congresso Nacional pode ter nesse contexto, no sentido de contribuir para que esses prazos sejam cumpridos? Olha, o que nós fizemos é parte do trabalho do Congresso Nacional. O Regimento Interno do Senado, com muita felicidade, trouxe um mecanismo que é a avaliação das políticas públicas. Na Comissão de Desenvolvimento Regional, nós, todo ano, escolhemos uma política pública para fazer a avaliação e a implementação do plano. O resultado disso foi o meu relatório, que foi aprovado por unanimidade pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Este relatório, nós, assim que produzirmos ele, agora após aprovado, nós vamos encaminhá-lo para todas as instituições responsáveis pela Política Nacional de Saneamento Básico. O outro papel que o Congresso pode e deve cumprir eu já citei, por exemplo, aprovar a nossa proposta de emenda constitucional. Com a proposta de emenda constitucional aprovada, tem um mecanismo jurídico para mover ações contra o Estado brasileiro, repito, ou contra os entes subnacionais pelo não cumprimento dos prazos das políticas de saneamento básico, do PlanSab, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, do esgotamento sanitário, de todas as políticas que necessitam ter o cumprimento. A própria questão do Zika vírus, que está mobilizando o país nesse início do ano, é a prova da extensão dessa questão, desse problema do saneamento básico, né? Já que está intimamente relacionado com resíduos sólidos, águas pluviais. Eis aí um exemplo concreto. Veja, esse danado desse mosquito, o Aedes aegypti, não nos incomoda desde hoje. Incomodou no século XVIII, no século XIX, só porque não tinha tecnologia para o combate a ele, até que surgiu um sanitarista chamado Oswaldo Cruz e organizou a campanha contra a febre amarela. Chegou que em 1950 nós tínhamos banido esse mosquito daqui, ou pelo menos ele tinha ficado incubado, não incomodando a população. Pois bem, nos anos 80 e 90, devido a quase 50 anos da ausência de investimentos também em saneamento básico, porque o que está comprovado é que o mosquito não precisa somente de água limpa parada. O mosquito se metamorfoseou e as mutações do mosquito possibilitam hoje que água suja parada ele possa se desenvolver também. Nós temos um ambiente no Brasil, principalmente no Nordeste, na Amazônia, propício ao Aedes aegypti e tudo que ele traz junto, a dengue, a chikungunya e agora o drama do Zika vírus. Se nós tivéssemos tido investimentos avançados no Plano Nacional de Saneamento Básico, nós teríamos tido mecanismos mais concretos de combate a ele. Eu acho importante as campanhas de educação, tem que continuar com elas, mas elas, por si só, per si, elas não resolvem se nós não tivermos políticas que, de fato, possam banir o mosquito do território brasileiro. E o Congresso Nacional acompanhando o cumprimento dessas políticas de perto, né, senador? Essa crítica que elaboramos no meu relatório ao cumprimento do PlanSab, a nossa pretensão é massificá-la, divulgá-la ao máximo. Para que essa crítica funcione como um mecanismo de pressão em favor da implementação de planos de saneamento. Senador Randolfo, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso programa o Ecosenado e esperamos que o relatório de acompanhamento da Política Nacional de Saneamento Básico possa, de fato, lançar os olhos do país sobre essa questão. Eu que agradeço, César, e eu queria convidar todos vocês para se mobilizarem em torno de uma Política Nacional de Saneamento Básico. Saneamento é um direito, e assim que está a nossa proposta de emenda à Constituição, tem que ser um direito fundamental básico de todo cidadão, porque com política de saneamento básico se previne doença e, com isso, diminui muito os custos da saúde pública, porque menos pessoas vão frequentar unidades de saúde e hospitais. O relatório está disponibilizado no nosso blog do
javali.com, na página do Senado, da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Queria pedir o envolvimento de todo mundo também para pressionar o Senado para aprovarmos a nossa proposta de emenda constitucional número 2, para que possamos ter, assim, um mecanismo concreto para pressionar as instituições do Estado brasileiro a implementar ações de saneamento básico. E você, telespectador, continue acompanhando o EcoSenado. O governo federal prorrogou até maio o prazo para inclusão de imóveis no Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Todas as propriedades rurais brasileiras devem ser cadastradas. O produtor que não estiver cadastrado não terá acesso a políticas públicas, como o crédito rural e linhas de financiamento. Para mais informações sobre o cadastro, acesse www.car.gov.br. Ser autossustentável na cadeia produtiva de proteína será tema de debate na Feira da Indústria Latino-Americana de Aves e Suínos, a AVSUI 2016. Com a preocupação de reduzir custos e aumentar produtividade sem causar impactos ambientais, a feira reúne em Santa Catarina expositores do Brasil e do exterior. Saiba mais sobre o evento em www.avesui.com. Um verdadeiro desastre ambiental vem assustando os agricultores na região centro-sul do Brasil. Introduzido clandestinamente, o javali europeu é a única espécie que tem a caça autorizada no país. Ainda assim, se tornou uma praga que vem devastando plantações e causando enormes prejuízos. Uma audiência pública discutiu o assunto na Comissão de Agricultura. Segundo produtores rurais, o javali europeu está dizimando lavouras de soja e milho em vários estados na região centro-sul do país. De acordo com estudos da Universidade Estadual de São Paulo, a população do animal aumentou 11 vezes no Brasil desde 2007. Apesar da legislação permitir a caça do javali, os produtores reclamam de restrições que impedem o combate à espécie. Essa ideologia tem restringido a principal ferramenta no controle de javalis no Brasil. Nós fizemos um estudo também com os departamentos de ecologia da Federal de Lavras, Unesp, o pessoal do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo, onde 80% do controle de javalis é feito com o uso de cães. Restringir o uso de cães, de qualquer forma, é promover o aumento da expansão de javalis no Brasil. Representantes do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA admitem que o problema é sério e que outros países têm dificuldades no controle do javali europeu. Eles citam danos crescentes ao meio ambiente. É importante sacar que ela é uma espécie exótica, invasora, que tem problemas para o meio ambiente, uma vez que compete com espécies nativas, uma vez que degrada ambientes naturais e uma vez que preda a flora e a fauna. Né? Então, pequenos animais, insetos, anfíbios, também sementes, frutos, brotos, todos são, o javali tem o poder de realmente devastar. Tem estudos que mostram que áreas com alta incidência do javali, nós temos uma diminuição dos invertebrados, minhocas ali, de que podem chegar até 80%, então essa fertilidade ela vai reduzindo. Os senadores pedem uma ação rápida das autoridades. É importante dizer que a grande preocupação é porque também ele é um grande hospedeiro e tem a possibilidade de fazer a transmissão da febre aftosa. O que é preciso é que os órgãos ambientais, seja do município, dos estados, o IBAMA e também o próprio Ministério Público entenda, porque você tem de um lado um ativismo das ONGs que defendem e protegem os animais, que é louvável, e de outro, aqueles produtores que são vítimas desses animais exóticos, como o javali, e que provocam um verdadeiro desastre.